Primeiramente, eu quero dizer que amanhã nós teremos um dia muito especial na cidade de Aracaju, porque vamos receber o ex-presidente Jair Bolsonaro em solo sergipano. E quero registrar, deixar aqui bem claro que Bolsonaro, ele é sim bem-vindo a Sergipe, Bolsonaro, ele é bem sim bem-vindo a Aracaju. Em primeiro lugar, deixar registrado, deixar claro que não foi no governo do presidente Bolsonaro que houve o maior escândalo de corrupção do nosso país, onde aproximadamente 18 bilhões eles foram desviados dos cofres públicos da Petrobras. Então, não foi no nosso governo que aconteceu o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E eu quero trazer aqui alguns dados que vão fortalecer o porquê Bolsonaro, ele não é só bem-vindo em Sergipe, em Aracaju, ele é bem-vindo em qualquer local do nosso país. Sabe por quê? Porque no governo Bolsonaro foi gerado 5,3 milhões de empregos desde julho de 2020. Esse foi o maior índice, quando em 2015 a taxa de emprego era de 9,3%, ou seja, nunca tinha acontecido um índice de aumento tão grande como na época do governo Bolsonaro. Segundo, recorde de abertura de empresas, 8,1 milhões de empresas abertas em 3 anos, média de 2,7 milhões por ano. No governo do PT, foram 8 milhões em 14 anos. Imagine, no governo PT, demorou 14 anos para que 8 milhões de empresas fossem abertas. No governo Bolsonaro, em apenas 3 anos, 8,1 milhões de empresas foram abertas, movimentando a economia do nosso país. Programas de preservação de empregos salvaram 10 milhões de empresas da falência. Redução de impostos, tributos federais zerados sobre a gasolina, etanol e diesel. Lei para redução obrigatória do ICMS sobre combustíveis, eletricidade e telecomunicação nos estados. Redução do IPI em até 35% para a maioria dos produtos fabricados no Brasil. Redução do IPI para automóveis, preservação da competitividade na Zona Franca de Manaus. Saúde, vamos lá, antes da pandemia, criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e do Departamento de Saúde da Família. Programa Médicos pelo Brasil, informatização dos serviços de saúde com o Conect SUS. 333 milhões para a contratação de profissionais de saúde, conclusão das obras de UPAs que estavam paradas e transformou em unidades básicas de saúde, clínicas da família. Durante a pandemia, mais de 626 bilhões investidos exclusivamente no combate ao vírus Covid-19, 28 bilhões para aquisição de vacinas contra a Covid, aquisição de 600 milhões de doses de vacina contra a Covid. É tanto que o Brasil foi o 5º país que mais vacinou no mundo, inclusive à frente da China. 375 bilhões em repasses gerais para estados e municípios investirem em saúde. Sergipe, Aracaju, vacinou a quantidade de habitantes que vacinou, porque recebeu o apoio do governo federal. No ano de 2020, houve a ampliação de 44 leitos. No ano de 2021, foram mais de 200 leitos ampliados em nosso estado. Tudo isso com verba do governo federal. Durante e pós-pandemia, piso salarial nacional de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, concessão de pensão vitalícia a crianças vítimas do Zika vírus, rede de atenção materna e infantil para o cuidado de mulheres e crianças, Cuida Mais Brasil, Programa Mães do Brasil, educação, reajuste histórico de 33% para professores da educação básica, mais de 275 bilhões repassados para escolas públicas. Só em 2021, 178 milhões
foram destinados para a formação de professores via CAPES. Educação, 13,1 bilhões repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, 6,8 bilhões repassados ao Programa Nacional do Livro Didático, 2,2 bilhões repassados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Educação ainda, 24 bilhões investidos na educação básica entre 2020 e 2022. Perdão da dívida do FIES. Você lembra, Nelson de Tuca, dos alunos endividados no FIES? No governo Bolsonaro, houve desconto de até 99% do valor da dívida, beneficiando mais de 1 milhão de alunos em nosso país. Mais de 80 mil alunos matriculados em escolas cívicos militares. Segurança pública, 5,4 bilhões investidos em segurança entre 2019 e 2021. Menor número de assassinatos desde 2011 no Brasil, aconteceu no governo Bolsonaro. Maior redução de número de homicídios da história recente. Mais de 1,5 bilhão foram repassados para as polícias estaduais. Prejuízo de 30,7 bilhões ao crime organizado, incluindo tráfico de drogas. Criação do programa Vigia, desarticulando o tráfico nas fronteiras. Intensificação do número de operações da Força Nacional. Em 2018 eram 46, em 2021 mais do dobro, 96 operações. Segurança no campo, porte de arma para o produtor rural, defendendo sua família e sua propriedade. Redução expressa do número de invasões à propriedade rural. Número de 96% menor que nos governos de esquerda. Auxílio Brasil, maior programa de transferência permanente de renda da história do Brasil. Maior e mais completo que o antigo programa, pagamento mínimo de R$ 600 a partir de agosto de 2022. Médio, Auxílio Brasil, até julho de 2022, R$ 408. A partir de dezembro, R$ 600. Médio do Bolsa Família era R$ 190. Auxílio emergencial, maior programa assistencial do mundo. Mais de 68 milhões de brasileiros beneficiados, 355 bilhões pagos diretamente aos cidadãos. Somente em 2020, os valores pagos equivalem a 15 anos do Bolsa Família. Governança das estatais, com a boa gestão e honestidades, estatais voltaram a dar lucro, depois de anos de prejuízos bilionários em governo de esquerda. 2015, o prejuízo das estatais eram de 32 bilhões. 2019, lucro de 109 bilhões. 2020, lucro de 69 bilhões. 2021, lucro de 168 bilhões. Combate à corrupção, 202 operações da CGU, média anual de operação contra a corrupção, governo de esquerda, 22 operações, governo Bolsonaro, 67 operações, 15 bilhões de valores acordados, 6 bilhões de valores devolvidos aos cofres públicos. Nordestino, sergipano, aracajuano, transposição do Rio São Francisco, iniciada em 2007, retomada em 2019 e concluída em 2021, com 477 quilômetros de canais, contratação de obras acessórias não previstas antes, com canais no Nordeste dos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Ceará.
4,8 bilhões de reais investidos neste governo, 16 bilhões de pessoas beneficiadas, infraestrutura, conclusão de obras que estavam paradas há muito tempo, transposição do São Francisco, mais de 13 anos parada. O sonho vinha desde o período do Império. Em Minas Gerais, pavimentação de um trecho da BR-154. Eu vou parar por aqui, porque senão o meu tempo vai acabar, porque o relatório é muito grande. Nós estávamos, vereador Paquito, há mais de 13 anos, com a obra de transposição do Rio de São Francisco parada. Apenas em 2 anos, o governo Bolsonaro retomou e concluiu 477 quilômetros da transposição do Rio São Francisco. Ainda, eu quero dizer que foi no governo Bolsonaro que a usina termoelétrica, a maior da América Latina, gerando emprego e renda para o nosso estado, ela foi inaugurada, vereador Fabiano Oliveira. Eu quero também destacar que na pandemia, Sergipe recebeu mais de 481 milhões do governo federal para poder investir na compra de respiradores, diferente do consórcio Nordeste, que comprou respirador que nunca chegou em Sergipe, respirador que nunca chegou em nosso estado, mas o governo Bolsonaro mandou respirador, o governo Bolsonaro mandou recurso para poder salvar vidas no estado de Sergipe. Então, eu quero ressaltar, eu quero reforçar que o governo Bolsonaro, presidente, ele é bem-vindo sim em Aracaju, ele é bem-vindo sim em Sergipe, porque ele tem colaborado, ele contribuiu, ele colaborou com tudo que eu ressaltei, com tudo que eu falei, inauguração de termoelétrica em Sergipe, investimento de recurso para a gente poder retomar a nossa cidade, retomar o nosso estado durante a pandemia. Quero ressaltar que muitas obras inauguradas pelo prefeito Edivaldo Nogueira foram inauguradas com recurso do governo federal. É só a gente sair daqui e dar uma volta na cidade, que vamos ver várias placas, governo federal, presidente Jair Messias Bolsonaro. Então é muito fácil subir nessa tribuna aqui e dizer: Bolsonaro não é bem-vindo. Quem não deveria ser bem-vindo é o presidente Lula, porque foi o maior responsável pelos grandes escândalos de corrupção que já existiram em nosso país. Foram nos governos do PT que o cofre público, que o nosso país, ele foi estraçalhado, ele foi deslacerado. Então eu quero ressaltar: presidente Bolsonaro, Vossa Excelência é muito bem-vindo a Sergipe, é muito bem-vindo a Aracaju. A agenda do presidente Bolsonaro, ela está mantida. Vamos receber o presidente 11h30 no aeroporto Santa Maria. Todos estão convidados e nós continuamos na luta, continuamos acreditando que em breve nós retornaremos ao governo federal, porque nós não vamos descansar enquanto tivermos à frente do nosso país um presidente que é favorável às saidinhas dos presidiários, que é contra, que é favorável à liberação, ao porte, à posse de drogas. Então nós vamos constantemente lutar para um governo que combate as drogas, um governo que combate o crime organizado, um governo que continua trabalhando contra a corrupção e o desenvolvimento do nosso país. Então, presidente Bolsonaro, Vossa Excelência é muito bem-vindo a Aracaju, é muito bem-vindo a Sergipe por tudo que fez. E eu tenho certeza que tudo que ainda irá contribuir com a nossa nação. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.